Oi pessoal, prazer imenso estar aqui novamente com vocês, retomando aí a nossa série Primeiros Passos, aqui falando um pouquinho sobre Arduino. Então hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho mais aí sobre a parte de entradas e saídas com um programinha aqui que a gente criou para essa funcionalidade. Então vamos lá. Ok, pessoal. Então, no primeiro vídeo nós vimos aí toda a parte de instalação, né, do software, do site, tudo direitinho. Na segunda parte dessa série nós vimos a questão de instalação do hardware, o funcionamento, verificar se está tudo ok, descarregar os programas exemplos que já vêm com o programinha, né, com a ideiazinha de desenvolvimento do Arduino. E agora vamos criar aqui um sketch, né, um programinha com o Arduino, com a parte de entradas e saídas, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho mais aí da metodologia, como a gente trabalha aí com a programação Arduino. Lembrando sempre que aqui, assim como o próprio nome da série diz, Primeiros Passos é sempre para o pessoal que está iniciando, independente do assunto aqui que a gente for tratar. No caso aqui Arduino, mas já estamos começando outras séries aí, né, dentro desse quadro Primeiros Passos. Uma delas foi a do Eagle, que nós também já iniciamos. Então vamos lá, vamos para o nosso projeto aqui de estudo. Então, criar um novo sketch que realize a seguinte funcionalidade. Então, nós vamos ter dois botões e dois LEDs aqui, nesse nosso projetinho. Quando um botão 1 for pressionado, esse botão 1 vai estar ligado no I/O 11, ele vai ligar o LED 1, que vai estar conectado ao I/O 8. Quando o botão 2 for pressionado, esse botão está ligado ao I/O 12, ele vai ligar o LED 2, que está ligado ao pino de I/O 9 do Arduino. E quando ambos os botões forem pressionados, botão 1 e botão 2 pressionados, os dois LEDs, ou qualquer um dos LEDs que esteja aceso, será desligado. Tá, ok? Então essa é a funcionalidade que nós vamos fazer aqui. Algo bem simples, dois botões, dois LEDs conectados ao nosso Arduino. É interessante, né, para vocês verem, quem já mexeu com alguma coisa de microcontrolador, que o Arduino ele abstrai, ele faz com que o programador fique longe das portas do próprio microcontrolador, né? Na verdade, essas portas do microcontrolador, elas é como se tivesse algo ali entre elas e o desenvolvedor, facilitando o acesso aos pinos físicos do microcontrolador. Na verdade, quando você olha o Arduino, você olha a placa como um todo, e não o microcontrolador AVR que está lá dentro. Tá? Isso facilita tudo. Isso, assim, quando a gente trabalha com programação de microcontroladores, de hardware, um termo um pouco mais avançado que o pessoal chama, é um layer de abstração. Tá? É uma camada que está ali entre a aplicação, né, entre o programa do usuário, que é o programa que nós vamos fazer para resolver este problema, e os acessos ali de hardware do microcontrolador que precisam ser feitos, mas essa camada intermediária está resolvendo isso para nós. Tá bom? Aqui com relação à pinagem, então, do Arduino, tá? Nós então vamos utilizar aqui os pinos de I/O, o 8 e o 9, 8 e 9, e o 10 e 11, se não me engano, é isso? 11 e 12. 8 e 9 e 11 e 12. O 11 e 12 serão os botões, o 8, 11 e 12 serão os botões, o 8 e 9 serão os LEDs, tá bom? Para facilitar, eu conectei aqui numa placa de expansão, para facilitar. Depois, lá no blog, a gente deixa o esquema tudo direitinho, para vocês entenderem como foi feita essa ligação, mas para facilitar, a gente pegou uma placa de expansão aqui, conectamos então os dois LEDs e os dois botões aqui para nós estarmos utilizando. Vamos para o sketch aqui, para o programa. Então, aqui está o programa, tá bom?
Nós não tínhamos acredito, eu não lembro, acho que nós não tínhamos comentado anteriormente, mas no programa é possível você colocar comentários, muito parecido, similar, muito parecido não, idêntico à linguagem C, comentário de múltiplas linhas é barra asterisco, para abrir e fecha com asterisco barra. Também existem comentários de uma linha só, com 2 barras, tá bom? É sempre importante, então, a gente nomear o que a gente quer utilizar. Podemos nomear de várias formas. Uma forma é essa daqui, como se fosse uma inicialização de variável. Tá? Então, determinamos lá LED 1, isso é a nomenclatura que nós vamos dar, e o número aqui do pino que nós vamos estar utilizando. Então, pino 8, o LED 2, pino 9. Existem outras formas de se fazer isso também, tá, pessoal? Aqui estamos usando como se fossem variáveis, por isso estão sendo declaradas aqui como int, tá? Apenas para armazenar o valor aqui que vai ser utilizado como parâmetro aqui na nossa funçãozinha. E depois aqui os botões, bot 1, pino 11, bot 2, pino 12. Sempre aquela área do setup é a área de preparação do nosso projeto, do nosso hardware, né? Deixamos o hardware aí preparado para utilizarmos ele. Então, aqui nos pinos, nós definimos a funcionalidade deles, né? Então, aqui ó, os LEDs que serão saídas. Aqui, o modo do pino, LED 1, output, LED 2, output. Foram as nomenclaturas, né, que nós usamos aqui nas declarações das variáveis, e dentro delas, então, está o 8 e o 9, por isso que estamos usando aqui. Então, essa nomenclatura está substituindo aqui o número do pino que nós iríamos utilizar. Os botões vamos configurar como entrada, então, pin mode, aqui essa função aqui, ela define qual vai ser a direção desse pino, então se vai ser entrada ou se vai ser saída, tá? Bot 1 vai ser input, entrada, bot 2 também input. Então aqui definimos que os botões vão ser, que aquele pino físico que está ligado ao botão vai ser entrada, que é por isso quando nós pressionarmos ali o botão, um sinal elétrico vai estar sendo colocado, né, aplicado ao pino físico. Então, o microcontrolador, a estrutura lá dentro do microcontrolador que tem que estar preparada para isso, tem que saber que vai ser utilizado como entrada, assim como os pinos físicos que vão fazer o acionamento do LED também precisam estar configurados para isso. Vamos colocar aqui um estado inicial para deixar os LEDs apagados. Então, de acordo com o tipo de ligação que nós vamos fazer aqui, os LEDs eles vão ser apagados com um nível lógico alto, tá? Então, no caso aqui, então, colocamos LED 1 e LED 2 em nível lógico alto, para eles iniciarem apagados. E aqui, no while, né, no void loop, nós temos, então, o programa que vai ficar em loop aqui rodando e testando, então, os botões. Então, primeiro, testamos aqui se um botão é 0 e se o outro, operadores lógicos aqui que podemos utilizar nos testes. Outro detalhe importante, quando estamos fazendo comparação, o sinal de comparação se uma coisa é igual a outra, é com 2 iguais, igual na linguagem C. Tá? Então, aqui, digital read, então vai fazer a leitura lá do botão 1, na verdade do pino físico, onde a gente associou o botão 1, se é igual a 0, e se o digital read do botão 2 for igual a 1, ou seja, apenas um botão, testa apenas botão 1 pressionado, então apenas o botão 1 ele vai verificar se está pressionado, que no caso aqui, botão estar pressionado significa que está sendo colocado 0, aplicado 0, né? Sinal nível lógico 0 no pino. E se só esse botão estiver pressionado, então nós vamos colocar o LED 1, aplicar no pino físico conectado ao LED 1 nível lógico baixo para acender o LED. Isso daqui, essas questões aqui, de por que
aqui está em low, por que que o teste, quando o botão estiver pressionado, significa que tem nível lógico 0, isso são questões da conexão elétrica que foi feito. Depois a gente coloca lá no blog esse esqueminha, né, para vocês entenderem eletricamente o circuito eletrônico disso. Por isso que está sendo testado desta forma. Se fosse, mas poderia, dependendo da sua eletrônica, ser um outro teste, o LED também ser acionado em 1, em vez de ser acionado em 0. A mesma coisa para o botão 2, simplesmente invertendo aqui o teste, né? Então, agora estamos querendo saber se apenas o botão 2 está pressionado. E aqui vamos colocar o LED 2 em nível lógico baixo. O LED 2 não, o pino físico, né, que está no LED, que está conectado ao LED 2 em nível lógico baixo, para fazer com que o LED seja aceso. Tá bom? Isso porque estamos aqui, quando vocês olharem depois lá no esquema, na verdade o pino físico está sendo aplicado ao catodo do LED. Tá? E o anodo está aplicado lá na tensão. Então, quando o nível lógico está em 0 ali no catodo, o LED acende. Porque do outro lado já tem a tensão necessária, o nível lógico 1, para fazer o acionamento do LED. E por fim, nós testamos então os dois botões. Se os dois botões estiverem pressionados ao mesmo tempo, significa que os dois LEDs devem ser apagados. Então, aqui vai para o contrário dos valores que estão aqui em cima, tá? E a gente apaga os LEDs. Aqui foi dado um delay apenas por questões aqui de bouncing dessas teclas, tá? Que é aquele repique da tecla. Então, para não ficar alterando toda hora ali os LEDs, uma coisa que não ia ficar legal aqui no projeto, a visualização não ia ser bacana, então eu coloquei esse delay aqui apenas para isso, para a visualização ficar mais agradável, mais de acordo com a lógica que nós estamos querendo implementar. E esses testes ficam aqui num loop infinito. É um programa muito simples, tá? Muito simples, apenas para a gente entender um pouquinho das funcionalidades aí de entradas e saídas. Então, recapitulando aqui, precisamos então definir aqui apelidos, vamos dizer assim, para as nossas portas. Isso é muito importante, isso sempre vai ajudar no nosso desenvolvimento, facilitar bastante. Depois, lá na função void setup, nós vamos configurar todas as questões iniciais de hardware do nosso microcontrolador, aqui do nosso Arduino. Então, se os pinos vão ser entradas, saídas, os valores iniciais, coisas desse tipo. Aquele trecho de código que só é executado uma vez, só na inicialização. E depois, então, vai para o nosso loop, void loop, que é o nosso loop infinito. E aqui o loop infinito vai ficar testando. Testa se só uma tecla está acesa, se só a outra tecla está acesa, ou se as duas... Acesa não, desculpa. Se só uma tecla está pressionada, se só a outra tecla está pressionada, ou se as duas teclas estão pressionadas ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos descarregar isso aqui no nosso Arduino. E vamos visualizar aqui, vamos ver se está funcionando. Então, vou pressionar uma tecla, um LED foi aceso. Pressionar outra tecla, outro LED foi aceso. Não adianta eu apertar mais aqui para apagar os LEDs. O nosso programa, aqui, do jeito que nós fizemos o programa, apertar uma vez o botão apenas liga o LED. A gente não colocou nenhuma informação para desligar se a gente apertar novamente, ou para ficar só acesa enquanto a gente estiver pressionando. Não, tudo isso são programas diferentes, são formas diferentes. Tá bom? O que a gente programou é que quando pressionarmos as duas juntas, os dois LEDs vão apagar. E a ordem de acionamento não importa, tá? A ordem de acionamento não importa. E se tiver também só um LED aceso e nós pressionarmos as duas teclas, ele vai ser apagado. Ok? Ok, pessoal. Esse, então, era o que eu queria comentar hoje com vocês aqui, nesses nossos primeiros passos aqui, no caso com o Arduino. E
nos próximos vídeos aí vamos falar um pouquinho mais aí sobre essa plataforma. Lembrando que em paralelo a essa série Primeiros Passos Arduino, tem outras séries Primeiros Passos que a gente está fazendo também, tá bom? Então, todas as séries vão estar lá juntas no blog da Microgênios, vale a pena você estar inscrito lá no blog da Microgênios, tá sempre nos acompanhando e... Também já estava quase esquecendo aqui, lembrando sempre que para cursos completos, com cargas horárias maiores, com certificado de conclusão, temos os cursos presenciais e também temos um portal de treinamentos online, o portal de membros Microgênios, que é um portal muito legal, é muito conteúdo disponível, são mais de 30 cursos, mais de 40 gravações de seminários e todos os meses estamos colocando materiais novos. Tá bom? Então vale a pena conhecer, inclusive, materiais de Arduino e de outras plataformas aí de microcontroladores. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.